Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu estou mostrando como você ter a sua primeira reunião com o seu cliente, o que você deve fazer nessa primeira reunião. Perguntas chaves que você precisa fazer com ele para que você passe segurança e credibilidade que você é capaz de solucionar o problema dele como gestor de tráfego. Fazer uma live aqui agora, uma call com o cliente, para a gente poder alinhar agora alguns detalhes sobre um novo serviço que eu vou estar prestando para ele. E eu gosto de fazer algumas perguntas, né? Antes de começar a atender qualquer cliente, eu gosto de entender primeiro o negócio dele, para mim poder saber as expectativas que ele espera, né, do meu trabalho, e também entender como está o negócio dele, né? Porque tem que ver questão de faturamento, quanto a pessoa já fatura, se nesses últimos 3 meses as vendas, né, aumentaram ou diminuíram, e por que teve isso, né? O que ele acha que aconteceu para fazer um aumento ou para não ter um aumento. Então a gente analisa várias informações, tá? Para poder ajudar a chegar num bom consenso. Por que acontece? A gente tenta alinhar a expectativa, porque tem muitos clientes que vêm com a gente acreditando que a gente vai fazer ele mudar a vida dele, só que do dia para a noite. E não é assim que funciona o marketing digital, o tráfego. Ele funciona de uma forma de crescimento, né? Como subir escadas. Então é preciso analisar primeiro o nível que a pessoa está hoje, o nível que a sua empresa está, para assim a gente poder determinar quanto tempo vai demorar para chegar até onde a gente quer. Então existe isso. Tem cliente hoje que eu já estou 1 ano e meio e eu fiz toda a estrutura digital da empresa. Então o começo foi demorado, a gente já conversa, olha, para você alcançar esse resultado que você deseja, ele é um resultado a longo prazo. Você não vai conseguir realizar isso em 3 meses, 4 meses. Não é porque você está fazendo tráfego que vai já te dar esse resultado. Não é, porque precisa ter uma estrutura por trás. E isso que é o mais importante, criar essa estrutura, saber criar essa estrutura. Porque a estratégia, ela se baseia nisso. Então a gente cria toda uma estratégia antes, é passar essa estratégia para o cliente, para ele entender a nossa visão, a nossa forma de pensar, o processo que eu imagino que a gente precisa fazer para chegar até aquele ponto, sair do ponto 0 para chegar no ponto 1. Então a gente precisa ter informações, ter métricas para ir acompanhando, para ir se atualizando, não oferecer promessas monstruosas, que muita gente fala, do 7 em 1. Então, isso daí, pessoal, de 100% é uma minoria de 5%. Então, a gente trabalha com a realidade, com o cliente, para ele poder entender que vai ter resultado sim, que é possível ter, só que para ter o resultado, especialmente para quem trabalha com negócio local, é um trabalho de 2 braços. Não é só o tráfego, não é só anúncio. Existe toda uma estratégia por trás para poder chegar nisso. Fala pessoal, terminei agora de falar com o cliente, tem uma notícia muito boa para poder dar para vocês. Acabei de fechar com eles. Por que eu consegui fechar? Isso que eu quero que vocês entendam. Porque essas perguntas que eu fiz para o cliente foi que passou segurança e credibilidade do meu trabalho para ele. E é isso que eu preciso que vocês entendam. Que quando você está na sua primeira reunião, você tem que entender que o seu pitch de venda tem que ser muito bom. Você só tem aquele momento para falar com o cliente. Se você não souber se apresentar o seu trabalho e especialmente entender a necessidade do seu cliente, você nunca vai conseguir vender para ele. Você nunca vai conseguir vender. Por quê? Porque é aquele momento que o cliente tem para passar a necessidade dele. Então, eu faço algumas perguntas para o cliente para mim poder entender o negócio dele, entender a necessidade dele, e aí sim eu poder passar a minha sugestão de trabalho. Então o que eu perguntei para ele? Quanto que ele fatura? Quanto ele está faturando atualmente? Entendeu? Se esse faturamento é um faturamento bom para ele,
no momento que ele está, se já teve faturamentos maiores ou menores. Nesses 3 últimos meses, quanto foi de faturamento, se deu uma caída, se aumentou, né? A questão de qual produto é o carro-chefe dele, qual o produto que ele mais vende, quantos produtos ele trabalha e qual que o menos ele tem vendido. Para você ver, esse cliente ele trabalha com relógio de ponto, né? Aqueles relógios físicos de ponto. Então ele é do Rio de Janeiro e ele vende numa certa região do Rio de Janeiro para as empresas esse relógio de ponto. Então ele tem tido resultado, ele mesmo faz as campanhas dele no Google, tem tido um certo resultado, só que ele sentiu essa necessidade de contratar um serviço especializado para poder melhorar esses resultados. Porque ele tem um site que já tem uns 3 anos, ele mesmo criou o site dele, só que até então ele não mexeu mais no site. E ele tem receio de perder posição no Google, isso daí. Para você ver, o site dele não tem pixel instalado, nem do Google, nem do Facebook. Então, são várias coisas, detalhes que a gente foi entendendo conforme a gente foi conversando, que na hora mesmo você já vai tendo uma noção do que você pode estar fazendo para resolver o problema dele. E ele trabalha com relógio de ponto digital online, de acesso remoto. Então, a pessoa tem um software que a pessoa põe no celular dela, o funcionário, e da onde ela estiver, ela consegue bater o ponto. Você vê, hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, você ter um produto desse é ótimo. E você vê, ele nunca fez uma campanha com um produto desse. Ele já falou que tem alguns outros conhecidos dele que trabalham na mesma área que ele, fizeram campanhas e tiveram resultados. Porém, ele nunca fez. Então você vê que existe muitas pessoas assim, que tem um ótimo material, um ótimo produto, serviço, e não sabe como divulgar esse serviço, não sabe como fazer esse serviço chegar até as pessoas. Por isso a necessidade de um gestor de tráfego, um gerente de marketing, não só um gestor de tráfego que sabe apertar os botões, mas eu me encaixo como gerente de marketing. Por quê? Porque eu procuro entender a estratégia, eu procuro criar estratégias de vendas, porque o que vende é a estratégia, não é você apenas apertar um botão. Então, se você souber fazer estratégia, você nunca vai ficar sem cliente, porque o cliente, ele vem da estratégia. Uma boa estratégia vai fazer você ter muitos clientes, para você ver. Eu tenho esse cliente que eu consegui fechar, ele veio de uma parceria que eu tenho com um programador, o Juliano. Eu já fiz 3 sites de outros clientes com ele, e ele viu os meus resultados que eu tive com esses 3 clientes. Então, sempre quando alguém vai fazer um site e pergunta se ele conhece algum gestor de tráfego, ele me indica. E todas as pessoas que ele me indicou sempre ligou para ele agradecendo porque teve resultado. Então, pessoal, vocês precisam entender isso. Vocês precisam entender a necessidade do seu cliente. Não sair cuspindo no que você sabe, que você faz. Ah, não, faz isso daqui que vai dar certo. Tá, mas dá certo. Será que para o nicho dele isso dá certo? Essa estratégia é boa para o nicho dele, para o mercado dele? Você já estudou o concorrente dele? Então são várias coisas que precisam ser analisadas antes da gente falar uma estratégia, tá? Então, através dessas perguntas que eu fiz para ele, eu consegui passar a credibilidade que o meu trabalho vai resolver o problema dele, vai resolver essa necessidade. E por isso ele fechou o serviço comigo. Então, eu quero que você entenda isso. E se você fizer o que eu estou te falando, essas perguntas chaves, pode ter certeza, você nunca mais vai ficar sem cliente, tá bom? Se você chegou até aqui, eu quero que você se inscreva no meu canal. Por quê? Porque eu vou estar começando a colocar novos vídeos sobre prospecção, sobre Google Meu Negócio, Google Ads, Facebook Ads. Eu vou estar fazendo vários vídeos e eu gostaria que você me acompanhasse, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.